Muito bem, queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler duas passagens. Vamos ler Eclesiastes, depois Romanos. Amém? Eclesiastes capítulo 3. Todos acharam? É um texto bastante conhecido. Diz assim: tudo neste mundo tem seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 5. Romanos 5, a partir do versículo 3. Romanos 5, versículo 3 diz assim. Todos acharam? E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Muito bem. Eu queria falar hoje sobre processos da vida. Eu não sei se vocês lembram, alguém deve ter visto aqui já, tinha um programa na TV por assinatura, TV a cabo, se eu não me engano, que se chamava O DNA das Coisas. Alguém já deve ter visto aqui. Eu achava muito interessante aquele programa, que ele pegava um determinado produto, uma batedeira, uma cafeteira, carro. Então ele acompanhava, eles faziam um documentário do processo de fabricação daqueles produtos. Então eles acompanhavam a hora que chegava a matéria-prima naquela fábrica, aquela matéria-prima era processada, ou da onde que ela vinha, ela chegava ali, ela passava por um processo, aí eles acompanhavam o rapaz o pessoal que era responsável pelo designer daquele produto, né? Então eles acompanhavam o projeto no papel, e do papel saía para a fabricação, né? Tinha o pessoal que fazia a parte da carenagem daquela batedeira. Eu estou usando a batedeira para ficar mais fácil, né? Aí, depois disso, eles acompanhavam como é que era o processo de montagem daquele motor, né? Como que eram as peças, de onde que eram aquelas peças, como que eram fabricadas aquelas peças, né? Aí mostravam a linha de montagem daquele motor, aí como era montado tudo aquilo, até a embalagem e a logística de como que ia ser entregue no consumidor final, inclusive a utilização do consumidor final, aparecia a pessoa utilizando aquilo. Eu achava muito bacana aquilo, porque por mais que eles pegavam, geralmente marcas famosas, produtos renomados, você tinha uma noção como é que era feita aquela batedeira na sua casa, como é que era feita aquela cafeteira, ou o carro, ou alguma peça do carro. E eu queria falar sobre isso, mas na nossa vida, os processos da nossa vida. Nós passamos por um processo. E não tem como eu fazer essa comparação ou falar sobre isso sem lembrar de algumas gerações passadas, né? Os processos que nós viemos passando até chegar aqui. Eu queria até começar a falar sobre a televisão. Até o que eu vou falar aqui, muitos não vão nem saber do que eu estou falando. Se não nasceram depois de 85, provavelmente não vão saber o que eu vou falar. Mas vocês se lembram da televisão? Para assistir televisão antigamente era quase que um ritual, né? A televisão era um caixotão de madeira, geralmente, né? Aquele corpo de madeira. E
geralmente era valvulada, né? Então você ligava, dá aquele estralo, aparecia um fiozinho na tela. Aí depois de uns 5 minutos mais ou menos que a válvula estava quente, né? Que parecia uma lâmpada as válvulas. Aí abrindo a imagem, aí você conseguia assistir alguma coisa. A resolução péssima, né? Era branco e preto. Quem tinha um pouquinho mais de poder aquisitivo comprava aquela tela azul, colocava na frente aqui para dar uma corzinha, né? Azul, vermelha, tinha várias cores. E não tinha canais. Não tinha canais, né? Tinha 5, 6 canais no máximo que pegavam bem, né? E tinha aquele bendito conversor em cima da televisão. Você tinha que sintonizar com muita calma, né? Que senão a imagem começava a correr. Isso quando o gato não ia deitar em cima da televisão, por causa da válvula que esquentava, ele batia o pé no conversor e derrubava, né? Aí você ficava sensitivo, porque sem o conversor você não conseguia sintonizar os canais. Não tinha TV alfa, né? Sinal digital. Tal. E o que acontecia? Uma coisa muito interessante. Não tinha controle remoto. Então, quase meia hora você sintonizando lá, aí você ia sentar. A hora que você sentava no sofá, a imagem estava correndo. Você tinha que ir lá de novo. Ou quando você estava deitado, né? Cobertorzinho, queria mudar de canal, tinha que ir lá. Então era um processo doloroso até, né? Trazendo para os dias de hoje, televisão hoje. De 30 e poucas polegadas para cima, são raras as televisões que são pequenas hoje, né? Só se for no celular. Dependendo do tamanho do bolso, depende do tamanho da sua sala, né? Que é tudo facilitado. Antigamente era uma televisão em casa e olha lá quem tinha, né? Hoje a gente tem até mais que uma, né? Só ir lá na loja 100, comprar lá em suaves prestações. Você tem a televisão que você quer, o tamanho que você quer, uma imagem HD, alta definição, né? E com muitos canais. Dependendo se você tiver uma TV por assinatura, a cabo, 200 e poucos canais, né? E o que é mais interessante, você tem o controle remoto agora. Então você está lá, olha que interessante, né, o processo. Antes você tinha uma televisão de imagem péssima, poucos canais e não tinha controle remoto. E você assistia, parecia que a televisão era o que unia, né? A família até, né? No final da tarde ou à noite. Hoje você tem uma televisão de alta definição, high definition, 200 e poucos canais, você senta na frente da televisão, você fica assim, ó. Assiste 200 canais, passa os 200 canais, mas não assiste nenhum. Aí você fala, nossa, não tem nada para assistir nessa droga. Não é assim? Vocês notaram o processo? Que a gente foi perdendo, com a facilidade, a gente vai perdendo o sabor das coisas. Outra coisa, máquina fotográfica. Tinha uma época, quem tinha máquina fotográfica, ela não era nem automática, né? Ela era manual. Então você ia lá numa loja de fotografia, comprava um filme de 12, 24, 36, dependia muito do bolso seu, que na revelação que você pagava o preço caro, né? Aí você colocava naquela máquina e ia tirar. Tinha algumas máquinas, eu não sei se vocês lembram disso aí, eu não lembro o nome da máquina, mas ela não tinha nem flash. O flash era descartável. Então você colocava em si. Eu lembro que meu primo tinha uma loja de fotografia, eu sempre via ele vendendo isso aí. Era um flashzinho que ele tinha quatro lados, né? Então você encaixava em cima da maquininha, então só tinha quatro fotos com flash, né? As outras tinham que ser durante o dia. E era descartável, você usava aquele flash da frente, você virava, então você usava as 4 vezes e depois jogava fora. O flash era mais caro do que a máquina. Aí você não podia tirar muita foto, você tirava das poses principais, né, dos momentos principais ali, porque não é que nem hoje. Aí você tinha que esperar acabar aquele número de poses que tinha para mandar revelar o filme. Então tinha aquela demora, né? Às vezes você deixava, não dava tempo de revelar, aí você comprava outro filme, tirava a foto, deixava no canto ali o rolinho do filme, tirava, daí você ia revelar tudo de uma vez só, você nem sabia o que tinha lá. Você não sabia como é que estava a foto, se tinha saído, às vezes saía tudo queimada, perdia tudo a foto. Né? E hoje, só que o sabor era diferente, né? Você não via a hora de ir lá revelar para saber o que tinha, como que saiu a foto, quem estava lá. E hoje não. Hoje o celular, né? Nós temos máquinas fotográficas, a qualidade
muito superior da máquina fotográfica de antigamente, né? Na palma da nossa mão, nós conseguimos filmar as coisas, né? Nós conseguimos registrar as coisas em movimento, e milhares de fotos, milhares, depende muito da memória do seu celular. E você vê na hora. Ah, não ficou bom? Apaga. Né? Ah, não, vou compartilhar, vou fazer montagem. Você faz tudo isso no seu próprio celular. Né? Quase que banalizou, né? Você fala tirar foto, não tem mais nem graça, né? Onde você está, tem gente tirando foto. Mais uma coisa que a gente acabou perdendo desse processo aí. Outra coisa é a alimentação. Essa acho que eu já até falei aqui já, né? Que hoje nós vivemos a era do fast food, né? É tudo rápido, tudo muito rápido. Mas alguns de vocês, eu creio que sim, né? Talvez vocês não vão se manifestar para não ficar chato, né? Mas vocês eram da época que o pai, a mãe, os familiares faziam pamonha. Então, era um processo que durava quase o dia inteiro, né? Então, os homens iam lá, colhia os milhos, né? Aí chegava, a criançadinha a moçadinha já descascava aquele milho, aí a criançada tirava o cabelinho, aí nisso já tinha uma parte das mulheres ralando o milho, né? A outra já cozinhando a palha do milho para fazer a pamonha, né? E a outra já está fazendo lá mexendo lá no fogo para não desandar o puro creme do milho, né? E esse processo demorava quase que o dia inteiro, né? Aí você começava às 8 horas e ia comer pamonha lá para as 4 horas da tarde. Por quê? O principal, na verdade, não era só a pamonha, era estar junto, né? Você ficava ali com o tio, com a tia, com os vizinhos, com os primos, né? Um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. E o bônus no final, você comia pamonha junto, né? Hoje passa o carro na rua, pamonha de Piracicaba, é o puro creme do milho. Às vezes não é de Piracicaba e nem é tão puro assim, né? Mas você acaba comprando porque é mais fácil, né? E a gente nem tem contato mais às vezes com os familiares, moram na mesma cidade da gente às vezes, né? E hoje não. Eu estava estudando a respeito disso. Antigamente, demorava-se em média 3 horas o almoço de uma família. 3 horas. Hoje você sai, e isso mesmo em restaurantes, né? Que você chegava lá, você pedia, o cara ia fazer, a criançada ficava ali brincando, aí tinha sobremesa, um monte de coisa, eram umas 3 horas em média. Hoje não. Hoje você pega o seu carro, você nem desce do seu carro, você vai numa lanchonete, ou que tenha drive-thru, alguma coisa assim, 15 minutos você sai, todo mundo comeu. Só que o que nós perdemos com isso aí? Essa qualidade de relacionamento. E a qualidade da comida também, né? Quem é nutricionista aí, depois vem e fala aí. A qualidade, né? A gente pegava a qualidade da comida de antigamente com a qualidade de hoje. Você pega lanche, miojo, né? Olha que ironia, né? Antes era 3 horas a média, hoje em 3 minutos você faz um miojo, né? Só que a qualidade não tem comparação, né? A macarronada da mama, né? Outra coisa, relacionamentos. Que isso a gente tem visto muito banalizado, né? O processo antigamente era o seguinte: você conhecia, né? A menina se conheciam às vezes na escola, ou num curso, ou no trabalho, conhecia, ficava um tempo conhecendo, começava a namorar, ficava um tempo namorando, noivava, ficava um tempo noivado e casava. Depois que iam para os finalmente. Hoje, nessas baladas da vida aí, você conhece e já vai para os finalmente, né? Então, assim, não é por isso que a gente vê muitos relacionamentos que não vão para frente. Pularam alguns processos, né? Quiseram pular alguns processos, né? Quiseram pular para o final das coisas. E não é assim, né? E é sobre isso que eu queria falar hoje. Vocês vão entender onde que eu quero chegar. Vocês podem estar perguntando assim: puxa, mas o Luciano é contra essas coisas, né? É contra essa tecnologia, essa, né, facilidade do nosso dia a dia? Eu não sou contra isso. Aliás, até facilita muito, né? Facilita muito, mas tudo isso eu quis dizer que são sinais
que nós estamos pulando esse processo, né? O sol nasce para todos, nasce para os bons e nasce para os maus, e as adversidades também vêm para todos, para os bons e para os maus, né? Mas o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma vida apressada, nós estamos vivendo apressadamente. E se nós formos, eu pesquisei isso no dicionário, a pessoa apressada é muito mais do que a pessoa que quer fazer as coisas velozmente. Há um exemplo: você quer sentar na mesa velozmente para comer, mas você não quer comer comida apressadamente, você quer comer aquilo com calma. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Se você precisa de um médico ser operado, você quer que ele atenda velozmente, mas a hora que ele estiver fazendo a sua operação, a sutura, você não quer que ele faça apressadamente. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tudo na vida, nós não nascemos prontos. As coisas que nascem prontas são as coisas. Isso que eu acabei de falar. A batedeira, a cafeteira. Está pronto. Nasceu pronto. Nós não, nós nascemos e vamos nos aprontando no decorrer da vida, né? A gente tem que passar por algumas coisas. Esse é o principal que eu queria falar hoje. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está passando, eu não sei por o que você vai ter que passar amanhã, né? E você também provavelmente não sabe o que eu vou ter que passar e o que eu tenho passado, né? Algumas pessoas mais íntimas acabam sabendo, mas uma coisa é certa: todas as coisas que nós passamos faz parte desse processo de crescimento. Não tem como. Não tem como. Até se você pegar uma pessoa que já foi mãe, né? Já não é a primeira vez que ela foi mãe, o processo da segunda gravidez é diferente. Ela já encara de outra forma. A primeira vez ela está insegura, ela não sabe como é que é. Vem um fala uma coisa, vem outro fala outra. Não, foi tantas semanas, não, porque eu tive que correr no hospital, eu estava viajando, e o médico não sei o quê, e o médico não estava de plantão. É um terror, né? Mas na segunda vez, não. Você filtra um monte de coisas, né? Você se preocupa com o que realmente é necessário. E é assim nos processos do procedimento da vida. Que eu escutei falar de um colega meu essa semana, o Elião. Esse é o processo do procedimento. Não tem como, você tem que passar por aquilo. E isso descarta algumas coisas que a gente... Puxa, mas tanta gente ruim aí, por que eu tenho que passar por isso? Puxa, tem tanto bandido aí, eu que estou passando por isso. Mas você tem que passar porque é necessário que você passe. Deus quer que você passe? Talvez não. Tem algumas coisas que provavelmente Ele não queira que você passe. Mas é necessário. Um exemplo disso é quando a gente, né, quem já passou por isso aí, e eu passei uma vez, eu não gosto nem de lembrar, tem que levar às vezes o filho, tomar uma injeção, uma vacina, ou fazer um exame de sangue. Alguns de vocês já devem ter passado por isso aí. Uma vez, nossa, eu passei uma vez por isso, eu levei a Júlia, ela tinha acho que uns 3, 4 anos. E para a nossa infelicidade, o enfermeiro não conseguia pegar a veinha dela. Aí põe a seringa e vira para lá, e vira para cá. E eu quase desmaiando do lado, e ela chorando, e o cara quase chorando também. E ela virava para mim e falava: pai, ela chorando, ela não adiantava nada, eu grudado no braço dela, todo mundo grudado. Ela falava: pai, fala para ele parar. Fala para ele parar, pai. Nossa, aquilo... Então, assim, só que era necessário. Eu não queria que estivesse passando por aquilo, mas era necessário. Então, eu creio que Deus vê muitas coisas que nós estamos passando hoje desse jeito. Provavelmente Ele deve estar chorando lá, mas é necessário que você passe para um crescimento, para que nós cheguemos no fim desse processo e estejamos realmente prontos. Não adianta nada aquela batedeira começar com o processo e pular o processo do motor. Ela vai estar ali bonita, mas não vai funcionar. Então, é esse processo que eu queria que vocês levassem para casa hoje. Que independente do que você esteja passando, né, faz parte do processo, não tem como. E a gente começa a encarar isso de forma diferente. Eu, pelo menos, comecei a encarar isso de forma diferente. E antes de passar a palavra ao pastor para celebrar a ceia, que faz parte de um processo, né, é só um processo, é uma parte do processo, até que ele volte, né, faz parte do processo. E ele falou para nós participarmos desse processo, né, que senão nós não teríamos parte com ele. Então, é um processo bastante importante.
Eu queria ler uma ilustração. Eu gosto muito de sempre deixar uma ilustração que, como o próprio nome diz, ela ilustra tudo aquilo que eu tentei falar hoje aqui. Talvez vocês não vão lembrar muito do que eu falei, mas vão lembrar dessa ilustração. É a ilustração do lápis. Certa vez uma avó estava escrevendo uma carta com um lápis, chegou o netinho dela. Perguntou: vó, você está escrevendo essa carta para mim? Está escrevendo de mim? O que a senhora está fazendo, né? Falei: não, eu não estou escrevendo de você, mas eu queria que você aprendesse muito mais do que eu estou escrevendo aqui. Eu quero que você aprenda sobre esse lápis que eu estou escrevendo. Ele é mais importante do que a carta. Aí ele pegou o lápis na mão. Esse lápis é igual aos outros que eu já vi, de madeira, grafite, né? Falei: não, mas depende do ponto de vista. Vocês sabem que cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Aí ela começou a falar para ele o seguinte: falou: eu quero que você seja exatamente como esse lápis. Ele tem 5 qualidades que eu quero que você guarde no seu coração. E eu vou falar alguma delas. Você pode fazer grandes coisas, mas você nunca deve esquecer que tem sempre uma mão te guiando. E essa mão eu chamo de Deus. Então você tem que ter sempre consciência. Por mais que você faça, tem alguém que está te guiando. Segunda qualidade: de vez em quando, é preciso parar de escrever e apontar o lápis. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas ele vai ficar afiado. Portanto, saiba suportar as dores. Elas vão te fazer uma pessoa melhor. Terceira qualidade: o lápis permite que usemos a borracha para apagar aquilo que estava errado. Não que seja algo mal, mas que seja algo que nos mantenha no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que importa não é a madeira que está por fora do lápis, e sim o grafite. É ele que está fazendo as marcas no papel. Portanto, cuide sempre do que está dentro de você. Quinta qualidade: ele sempre deixa uma marca, mesmo que você use a borracha. Então, procure ser consciente em cada ação sua. Então, achei bastante interessante. Eu já conheci essa parábola e eu achei que encaixou bastante com o que eu quis falar essa manhã, né? Até com os versículos que falam do tempo, né? O tempo, ele é bastante responsável por esse processo também. Seja o processo de cura, seja o processo, né, de cura interior às vezes, né, de perdão, e por aí vai. Amém? Eu queria que vocês guardassem isso no coração. Foi uma palavra rápida, né? Mas eu não queria que fosse apressada, mas um pouquinho veloz, por causa que a gente tem muita coisa para fazer ainda. E eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Esse processo, a hora que acontecer algum processo, né, seja que já está acontecendo ou vai acontecer, lembre-se que ele vai fazer parte dessa... Lembra do lápis, né? Ele vai nos fazer pessoas melhores. Amém?